Fala pessoal do ITA, tudo bem com vocês? Sou o professor Arthur Domon e hoje nós vamos fazer uma questão bem legal de termodinâmica que caiu no OBF 2018. A questão diz o seguinte: tem o gás em dois reservatórios diferentes, mas é o mesmo gás. No reservatório da esquerda, ele está uma pressão 2P, com volume V e a uma temperatura 2T. E no vaso da direita está numa pressão P, um volume V e uma temperatura T. Tem um cano que conecta esses dois vasos e inicialmente essa válvula aqui está fechada. Só que alguém vai lá e abre essa válvula e ele quer saber qual vai ser a temperatura final de equilíbrio desse sistema. Quer saber para qual temperatura em qual temperatura esse sistema vai chegar depois do equilíbrio térmico. Abre a válvula, espera um tempo suficientemente grande para esse sistema entrar em equilíbrio e ele quer saber a temperatura. Então tá, vamos resolver essa questão. Essa questão tem uma ideia bem interessante de primeira lei da termodinâmica, bem legal da gente pensar. Então vamos relembrar aqui qual que é a primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei nos diz? Diz que o calor, né, é igual a ΔU mais W. Lembram dessa expressão? Esse ΔU aqui é a variação da energia interna do gás. ΔU vai ser a energia interna do final menos a energia interna inicial. E esse cara é o trabalho realizado pelo gás, né, nessa conversão de sinais. A gente diz que esse é o trabalho realizado e esse é o calor dado para o gás. Só que olha que interessante. Nessa expansão, por exemplo, pensar no gás da esquerda, ele expande, ele está num volume V e vai expandir para um volume 2V numa expansão de Joule, que a gente chama, que é uma expansão livre, não tem um pistão, por exemplo. Né? O gás não tem um pistão aqui tentando barrar, ele não está empurrando nada. É uma expansão livre, não tem uma resistência assim. E nesse caso não existe trabalho. O trabalho é zero. Porque o trabalho já pressupõe vários estados de equilíbrio seguidos um do outro, né? Vai aumentando aos poucos, vai aumentando o volume, vai realizando trabalho contra algo que está resistindo, né? Mas nesse caso de expansão livre não existe trabalho. E também eu não deixei claro aqui, mas esse sistema aqui como um todo está isolado, né? Então não vai existir troca de calor. A gente pode dizer o, entre o sistema aqui, os dois vasos e o restante do universo. Então a gente pode dizer que, olhando para o sistema como um todo, para os dois vasos, podemos afirmar que o ΔU vai ser igual a zero. Então, a energia final vai ser igual à energia inicial. A energia final dos dois gases juntos vai ser igual à energia inicial dos dois gases juntos. A gente pode também pensar, eu não sei se não é tão comum, né, de ver essa expressão, mas a gente pode pensar no seguinte. Vamos deduzir uma expressãozinha aqui bem rapidinho. Vamos pensar num caso fora disso, né? Um caso onde o trabalho é igual a zero, mas o calor diferente de zero. O trabalho ele não é o P vezes a variação de volume, mais ou menos assim, né? Claro que isso já, se o P for constante, né? A gente não diz que se o P não for constante, não é a área do gráfico de pressão por volume, né? Tem aqui ele fez um processo qualquer, o trabalho é essa área bem aqui.
Então, vamos pensar quando não há variação de volume. Se não há variação de volume, o trabalho é zero. E nesse caso, a gente pode escrever que Q vai ser igual ao ΔU. Então, o que a gente pode dizer desse T? A gente pode dizer que ele é NCV ΔT, onde esse CV é a capacidade térmica molar do gás. E isso vai ser igual ao ΔU. Olha que interessante. Então a gente pode achar uma expressão para o ΔU. Dizer que justamente que ΔU igual a NCV ΔT. A gente também pode abrir esses deltas, né? Dizer que NCV, temperatura final menos temperatura inicial, é igual a U final menos U inicial. Comparando isso, né, a gente pode ter uma expressão para U em função de T, que é justamente N CV T. Olha que bacana. Então a gente pode aplicar isso no nosso problema. A gente tem que o final é igual ao inicial. Então a gente pode dizer que N final vezes o CV vezes T final é igual o inicial, quem é? Vai ser o N da esquerda, né? O número de mol na esquerda, vezes CV. Por que o CV é igual para todo mundo? Porque é o mesmo gás. Vezes a temperatura da esquerda, mais N da direita, CV, temperatura da direita. A gente sabe que a temperatura da esquerda é a temperatura da direita. Isso está tranquilo. Agora o que a gente precisa descobrir é quem é NE e ND. Mas isso a gente pode descobrir simplesmente fazendo aqui, o PV, usando o PV igual a NRT. Então vamos fazer primeiro para o vaso da esquerda, só mudar a cor da caneta. Eu vou ter que... Quem é a pressão dele? É 2P vezes o volume V é igual a N esquerda R vezes a temperatura desse vaso, que é 2T. Olha que bacana, esse 2 corta com esse 2, eu chego que o NE é igual a PV sobre RT. Fazendo isso para o vaso da direita também, né? O vaso da direita a pressão é P, o volume é V, a temperatura é T. Posso igualar PV igual a N direita RT, e eu chego que o N da direita é igual a PV sobre RT. E olha que interessante, o N da esquerda é igual ao N da direita. Então vamos escrever isso. N da esquerda igual ao N da direita. Agora a gente já pode resolver o problema, né? Dizer que a gente tinha, né, que N final CV, temperatura final, é igual ao N da esquerda CV, temperatura da esquerda, mais N direita CV, temperatura da direita. A gente pode cancelar esses CVs, né? Dividir todo mundo por CV. Pegar o azul. Quem é TE? TE é 2T. E TD é T. E o N final, olha quem é esse cara. N final a gente pegou o sistema inteiro. Vai sempre ser conservado, né, o número de partículas. Nenhuma partícula vai sair desse sistema. Então, a gente pode dizer que o N final é igual ao N da esquerda mais o N da direita. Portanto, nós temos que N da esquerda,
a gente pode dizer que o NF vai ser igual a N da esquerda mais N da esquerda, porque esses dois são iguais, o da esquerda e o da direita. Isso vai ser igual a 2 NE. Então a gente já pode equacionar isso. NF, que vai ser 2 NE, vezes TF, é igual. Ó, esse daqui é o NE, o ND é igual o NE. Então a gente pode dizer que isso vai ser NE que multiplica 2T mais T. Então a gente pode cancelar esse NE com esse NE. Portanto, o TF e dividir por 2 dos dois lados, né? TF vai ser 2T mais T, 3T, sobre 2. Chegamos no nosso resultado. Descobrimos, então, a temperatura final do nosso sistema. A ideia básica dessa questão é pensar na conservação da energia interna do gás, justamente porque não existe troca de calor com o exterior e não existe trabalho. Tem outras formas de resolver esse problema. Dá para pensar só em vários PVs igual a NRT e nesse truque, né, dá também para resolver esse problema dizendo que U é igual a 3 sobre 2 NRT. Né? Então fica como dever de casa, se alguém quiser fazer desse jeito. E que é igual a 3 sobre 2 PV. Né? Se alguém quiser tentar fazer desse jeito, dá para fazer. Né? E desse jeito tá no NOIC. Né? Então dá para olhar lá qualquer coisa. Mas então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho mais. Então é isso. Muito obrigado.